Fala aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Lume Podcast. Eu sou Theo Carvalho e estou ao lado da mulher mais linda, extraordinária, elegante, inteligente dessa galáxia, a Morena Alemã, de minha esposa querida. Olá, tudo bom, gente? Tá bem? Tô. Tá animada? Começando sem jeito sempre, né? Mas tô animada. Eu tô animado, hoje o papo vai ser incrível. Muito bom. Então você que ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui, sabe o que você tem que fazer. Se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta aqui de onde você tá assistindo a gente, que é muito bom. E já manda isso aqui pra um monte de gente, porque você sabe, coisa boa não é pra reter. Sei. É para deixar fluir através de você. Então, tenho certeza que esse papo vai ser muito abençoador. E se é bênção para você, tem que ser bênção para os outros através de você. Já manda para o máximo possível de pessoas. E eu quero rapidinho te apresentar nossos convidados, te falar o seguinte, principalmente para os músicos. Porque eu sei que músico sofre com... Ainda mais hoje em dia, tá cada vez mais complicado. Tributação, imposto. E tá difícil comprar instrumento. Então, você vai procurar o Focato. Você vai comprar a guitarra dos seus sonhos, o violão dos seus sonhos. Ele vai te ajudar a ter aquele instrumento... digno de um bom músico, ainda que você ainda não seja tanto assim, mas enfim, ele vai te ajudar com o instrumento dos seus sonhos. E agora sim, que felicidade, de verdade, recebê-los. Que honra. Pastores Maurício legal. Fragali e Denise Fragali, muito bem-vindos aqui. Muito obrigada. Obrigado, cara. É uma honra e uma alegria pra gente estar aqui com vocês. Sim. Fizeram uma pequena viagem até a roça de Niterói. Do Recreio dos Bandeirantes até aqui é uma trip mesmo. É uma trip. Logo ali. Logo ali. E nós estamos exatamente na roça, né? Aqui é um lugarzinho que é muito caipira. bonito o local. É o final de Niterói, né? Minha mãe brinca comigo, que ela mora no Rio. Minha filha, você nem veio me visitar muito, acha que é só atravessar a ponte, mas não é só a ponte, é a cidade inteira, mais a ponte. Né, até chegar à ponte tem um longo trajeto. Pois é. E deixa eu começar já perguntando o seguinte, porque eu gosto desse assunto, que é como vocês se conheceram. Eu adoro história. Você quer falar ou quer que eu conte? Eu vou contando, você vai complementando e trazendo onde eu menti, você fala a verdade. Geralmente mulher é mais detalhista, né? A gente se conheceu na faculdade, né? Nós fizemos faculdade fora do Rio, em Teresópolis, e ela era 6 meses na minha frente. Eu fui calouro dela, né? Caramba. Eu fazia uma monitoria de histologia e anatomia. E a faculdade de medicina. Sim. E ele era meu calouro, então eu que dava as aulas, né, de monitoria. E aplicou uns trotes? Sim. Ela até que não participou do meu trote, ela não participou, não. Porque aconteceu o seguinte, como eu, na verdade, tinha passado para o 2º semestre. Então, qual foi o meu plano? Cara, vou passar 6 meses na praia, surfando, né? Quer dizer, eu passei 1 ano enfurnado dentro de casa estudando pro vestibular. Sim. Aí eu falei, agora eu vou fora, né? Vou pra praia, vou surfar tudo que eu não surfei durante esse ano. Certíssimo. E aí, 15 dias depois de ter começado as aulas, uma menina da minha turma que eu não conheci, ela desistiu da faculdade de medicina, porque ela se recusou a entrar no anatômico. Caramba. Ela falou, não entro aí de jeito, não entro nesse lugar de jeito nenhum. E o pessoal, até me lembro o nome dela, não conheci, mas nunca esqueci o nome, até porque não era um nome tão comum. Se chamava Bartira. O pessoal dizendo, Bartira, tu tá maluca, tem que entrar. Não é de jeito nenhum. Você não precisa ficar aí dentro, você tem que entrar, assistir uma aula e outra e tal, depois você não fica, não tem problema. Sim. Não. Ela tinha um orelhão na época, né, o tal do orelhão, que era o telefone público, no corredor. Ela foi no orelhão, telefonou pro pai, vem me buscar, tô desistindo agora. E aí eu não sabia disso, eu era o primeiro colocado do 1º semestre. Caramba. Aí me mandaram um telegrama, se apresente, urgente, não sei o quê. Quando eu cheguei, ela já tinha até prova marcada, foi um sufoco danado. Caramba. Foi uma correria danada. Então, quando eu cheguei, quando veio o pessoal da turma dela que veio me dar o trote, foi uma meia dúzia, dos 5, 6, 7, sei lá. Então, ela mesmo nem participou. Escapou. Mas depois da aula ele vinha dizer que não tinha entendido aquela matéria, que precisava de aula particular. Entendi. E às vezes era assim no microscópio, bem pertinho. Eu fui chegando, conhecendo e tal. Sim, muita dificuldade, né? Muita Eu entendo, Difícil, né? Mas é interessante que ele conta que, eu não me lembro se você falou ou pensou que quando me viu ele disse, eu vou me casar com essa menina. Não cheguei a dizer vou me casar. Porque na época eu era... Nem pensava em casar. Pelo contrário, eu achava que casamento era uma instituição falida, aquele papo, né? Mas eu falei, cara, essa garota tem alguma coisa diferente, eu quero conhecer essa garota. Quero saber o que é.
Agora você vê, eu era menina, Maurício disse que eu era crente de tomar Santa Ceia. E ele era um menino Zona Sul que só sabia fazer doideiras. E, então, eu falava, quando ele começou a se aproximar, eu falei, não pode ser possível esse namoro. Mas aconteceu, a gente começou a namorar, meus pais foram muito contra. Por isso, porque ele era um menino que não era da igreja, e, enfim, eles... Eu não tenho tatuagem por um acaso, cara. Eu adoro tatuagem, acho mal barato. E a moda de tatuagem começou na minha geração. Uhum. Só que eu ficava pensando assim, cara, e se lá na frente eu me arrepender desse troço? Como é que faz pra tirar? Não tira, né? Uhum. E alguns amigos meus pegaram apelido por causa da tatuagem, né? Uhum. Virou Mauro Caravela, João Rosa. O cara botou um negócio numa rosa. Ele arrumava briga com todo mundo por causa daquilo. Que o pessoal começava a chamar o cara de Rosa, Rosinha. E o cara era capoeirista, aí arrumava briga. Meu Deus do céu, uma confusão danada. Aí eu falava, cara, então... Melhor evitar. Melhor evitar. Mas eu era muito doido, né? E aí, quer dizer, como é que ia ter compatibilidade, Sim. Né, com uma menina crente, frequentadora de igreja? Uhum. Na cabeça das pessoas não tinha compatibilidade num troço desse. Sim. Só que eu tinha tido, nessa época, uma experiência na família que a minha irmã, ela casou com alguém da igreja e ela foi muito infeliz. Uhum. Os primeiros anos de casamento dela, ela e toda a família sofreram muito. E aquilo ali já me deixou, sabe, entendendo que não era uma questão de ser da igreja ou de fora da igreja, era fazer uma escolha certa de alguém que Deus tinha preparado para você. Eu comecei a entender dessa forma, dentro de mim mesmo, assim. E eu fiz uma oração, assim, minha, de que eu ia começar a namorar, eu estava gostando dele, mas que eu não me casaria se ele não se decidisse por Jesus, porque Jesus estaria primeiro na minha vida. Muito bom. Então, aquilo ali eu comecei a namorar meio que, vamos ver o que isso vai dar, porque quanto ao meu futuro, eu sei o que eu quero. É um homem de Deus, então alguma coisa tinha que acontecer. Uhum. E aí eu vejo assim, a graça de Deus na minha vida, sabe? Mas muita graça, porque não demorou muito e isso aconteceu. Porque tem mulheres, né, que experimentam às vezes uma vida inteira, 10 anos, 20 anos casado, para o marido se converter. Não foi o meu caso. Sim. Eu levava, ele ia comigo para a igreja, porque queria ficar comigo, né? O interesse dele. Não, e ela também arrumou uma estratégia, né? A gente ia numa igreja presbiteriana em Copacabana. A minha igreja mesmo era Nova Vida de Botafogo. Sim, eu frequentei lá quando era criança. Minha igreja era lá, mas a juventude era aos sábados. E nós chegávamos de Teresópolis muito em cima do horário, não dava para pegar a juventude. Eu queria que ele conhecesse jovens crentes. Então, no domingo, quando ele ia à igreja, não era o caso, né? Aí a presbiteriana... Na presbiteriana, o culto dos jovens era no domingo à noite. Domingo. Aí ela me levava lá e tinha uma galera lá que estava buscando o batismo com o Espírito Santo, avivamento, aquela coisa toda. Quer dizer, quase que na contramão. Sim. Da doutrina da igreja, sim, né? Perfeito. Mas não sei por que ninguém da liderança da igreja, dos pastores, ninguém botou areia naquele negócio. Deixavam rolar. Deixou rolar. E tinha um cara lá em especial, que era o Janires, que era o líder de um grupo chamado Rebanhão. Da melhor banda de todos os tempos. Né? E aí me apresentaram. Que legal. Ele era um dos líderes, né? Me apresentaram para o Janires. O Janires era aquela figura, um cara magrelo com um black power desse tamanho. Sim. Bicho grilo. Assim, aquele cara lá, ele era usuário de droga, traficante. Eu falei, vocês não sabem de nada. Com essa pinta ele ainda é. Muito bom. Aí a gente acabou, ele ficou meu amigo e tal, me chamou até para tocar com o Rebanhão. Eu toquei em uma oportunidade junto com eles e tal. E tinha um outro lance que foi um cara que era o Luciano, que era irmão de um rapaz que veio até se tornar pastor mais tarde. A família dele era da igreja, então já era uma família tradicional da igreja e tal. E ele estava afastado. E quando ele era músico, o cara tocava teclado e tal. E
ele começou a frequentar a igreja, a voltar a frequentar a igreja, na mesma época que eu estava chegando. Entendi. Então teve uma identidade entre eu e ele. Pô, ele músico, eu também. Ele gostava de Beatles, eu também. Sabia as músicas, a gente tocava junto. Não estava firmado aí. Aí pintou um retiro É. e as pessoas começaram a convidar ele para ir. Ninguém estava muito interessado em mim. Mas ele era conhecido, a família é conhecida. Começaram a convidar ele. E aí ele ficou no meu pé. Cara, você tem que ir comigo. Você tem que ir comigo. Eu dizia, pô, Luciano, via a igreja ainda vem, cara, mas retiro não dá. É muito tempo de crente na cabeça, né? Aí não dá. O que vai ter Não, lá? pelo amor de Deus. Eu falei, vai ter estudo, vai ter oração. Aí ele falou, eu tô fora. Não, cara, aí não dá. Aí Não, aí acabou que nós dois nos animamos de ir. Ela se animou de ir, eu falei, bom, com a Denise eu vou. Sim. E né? aí, Vocês já estavam namorando? Já. Falei, bom, com a Ele Denise, ia. ela indo, né? Já é um alívio no meio daquela, ele ia comigo. daquele ambiente, né? Então, Ele ia pô, aos cultos porque queria depois ou eu sair comigo ou estar comigo mesmo. Então ele ficava de cara amarrada, braço cruzado, era assim. E eu falava assim, eu preciso deixar ele num ambiente que seja mais favorável para ele ouvir as coisas de Deus. Parecia que ele estava trancado, mas não estava. Porque, passado tempos, ele contou coisas que ele ouvia naquela época. Que legal. Ou seja, a palavra entrava de alguma forma. Sim. Mas eu, querendo criar isso, eu falei, vamos ao retiro, vai ser ótimo. Quando eu falei com meu pai, ele disse, não, com um namorado, numa retiro de uma igreja que nem a nossa, não vai. Pai, você está sendo incoerente. Eu moro sozinha em Teresópolis a semana inteira. Sim. Com ele, morando num prédio que eu moro. E você não vai deixar eu ir? Não vai. Eu tinha nessa época, assim, 19 anos. Né? E eu tive que acatar de não ir. E falei para ele, eu não vou. Mas eu já estava inscrito, né? Caramba. Aí, mas E o aquilo Luciano ali já agarrado era comigo. Pelo bom. amor de Deus, cara, tu tem que ir comigo. A armadilha estava pronta já. A armadilha estava pronta. É, mas foi provisão divina eu não ir. Porque ele precisava estar mesmo só. Sim. Sozinho. E foi. Aí, no segundo dia, cara, eu já estava querendo matar um, né? Eu já estava querendo matar alguém. Porque eu já estava saturado do negócio. Eu não conhecia ninguém, só conhecia o Luciano. Eu achei que o pessoal era extremamente bobo. E eu falava, cara, esse pessoal, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui, cara? E eu não podia ir embora porque eu não sabia nem voltar. Pra casa eu não estava de carro, eu fui de ônibus. A gente foi no ônibus. Então eu não podia nem ir para lugar nenhum. E aí no segundo dia, cara, a gente passou o dia todo, aquela coisa que para mim e para os outros era o céu, para mim era o inferno. Só que chegou à noite, a gente se reuniu num salão assim, mais ou menos como esse aqui, que tinha, o pessoal botou, o meio do salão estava vazio e só tinha cadeira nas paredes, encostado nas paredes. Bancos, não era nem cadeira, eram bancos encostados na parede. E o Janires ia dar um estudo bíblico. Aí o Janires veio com o violão, ele falou, olha, eu estava escalado para dar um estudo bíblico, mas Deus falou no meu coração para não dar esse estudo, para a gente fazer aqui uma festa de amor, de louvor a Jesus, porque tem alguém aqui com quem ele quer falar. Uau. Aí ele começou a tocar, começou a cantar, e eu estava assim meio alienado aquele troço, e eu tive uma sensação de uma presença sobrenatural ali do meu lado, né? Mas não tinha ninguém. Eu olhei e não tinha ninguém. Você sentia alguém ali? E aquela presença falou comigo. Uau. Cara, tá tudo perdoado, tá tudo resolvido. Caramba. E aí eu tive uma visão, né, cara? É como se eu estivesse no alto, assim, no Maracanã, vendo um jogo de futebol. Só que em vez do campo, era um campo, mas não era um campo de jogo de futebol. Eu estava vendo ali todas as pessoas que eu acusava de serem os causadores das minhas queixas, dos meus traumas, das minhas dores, da minha revolta. Todo mundo, incluindo família, governo, tudo. Todo mundo ali era tão vítima do diabo quanto eu. Caramba. E Deus colocou no meu coração uma semente de perdão, né, de perdoar. E aí a minha vida mudou. Da água para o vinho. Uau. Foi um namorado, voltou outro. Eu ia perguntar como é que foi o impacto na volta, porque imagina, não esperava, né? Não, eu fiquei orando, né, pedindo a Deus assim que tocasse ele, mas não tinha ideia dessa dimensão, desse encontro, né? Então, o que aconteceu? Eles chegaram na igreja presbiteriana de Copacabana e eu fui da minha casa de ônibus para lá.
para encontrar ele. Quando ele desceu no ônibus, as meninas da juventude, né? Tchau, Maurício, adorei te conhecer. E perdi o namorado. Rolou de tudo lá e eu fiquei fora disso. Fiquei achando que tinha sido um desastre. E não tinha um celular, uma rede social, nada para dar uma stalkeada. Não tinha nada. Aí eu tive que esperar ele vir me contar, né? Eu vendo aquela cena. E as garotas não eram mole mesmo, não. Entendi. Eu na época achava assim que não tinha nada a ver comigo, né? Eu achava que não, que elas era só amizade, tal, legal, tal. Mas, pô, que isso, Denise? As garotas, pô, tudo aí inocentes, são crentes. São crentes. Aí ele foi me levar de volta para casa de ônibus, de Copacabana para Tijuca, mas olha só, ele morava no Maitá, né? Então ele me levou para depois voltar para a Zona Sul. E nesse caminho ele sentou, eu falei, me conta, como foi lá? E ele falou, olha, eu tive um encontro com Deus mesmo, assim, chapado, ele falou, usou essa expressão, foi uma trombada assim de frente comigo, e tudo mudou. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer. E eu já percebi, pelo jeito dele, que tinha alguma coisa mesmo mudado. E ele conta que ele depois chegou em casa, e a mãe dele estava sentada na sala, ele entrou. Quando ele se aproximou dela e deu um beijo nela, uma coisa que eles não faziam há anos, que era só briga, discussão, né? Ele deu um beijo. Ele diz que olhou para os olhos dela e percebeu assim que ela estava querendo dizer: agora ele pirou de vez. Porque ela também não entendeu, né? Que esse menino fumou além da maconha, porque agora ele pirou de vez. E ali, realmente, ele foi liberto das drogas. Não foi um processo, sabe? Foi se libertando, foi mesmo um novo nascimento, Maurício teve. E aí eu tinha que apresentar esse novo Maurício para o meu pai, né? E ele falava, não acredito, ele quer casar com você. Tá interpretando. Ele já viu que... ele está fazendo um tipo, né? Não, pai, ele está mudado. E meu pai começou a ver mudança mesmo, porque logo de cara, mas assim, não durou muito. A gente fazia reuniões na faculdade, só os evangélicos, as meninas crentes, e ele ia tocar. Na mesma hora, pegava o violão, estava lá. E aí nós mudamos, meus pais, de Botafogo para uma igreja local que começou na Tijuca. E para a gente era mais fácil de se locomover. Então era uma igreja que estava começando e ele logo se envolveu em tudo da igreja. A servir, a música, ao ponto de, durante a semana, quarta-feira, né, que era um culto lá, né, meio de semana, a gente descia de Teresópolis de ônibus para tocar no louvor, porque não tinha músico durante a semana. Isso assim, nos primeiros meses já de convertido. Voltava na mesma noite, porque no outro dia tinha faculdade. Então aí começou essa entrega mesmo, né, de vida para Deus. Jesus passou a ser primeiro, passou a ser centro. Que legal. Muito cedo. Que legal. Nossa vida. Tem coisas que o Espírito Santo ele chega e na hora ele já faz aquela mudança. E tem outras que são questões que a gente não sabe, né? Mas são processos. Comigo aconteceu que eu foi do dia para a noite também, na noite que eu me converti, e eu falava muito palavrão, porque andava com uma turma que falava muito. No dia seguinte eu já não saía. Simplesmente eu fui me tocar horas depois no trabalho, gente. E não foi uma coisa forçada, foi simplesmente veio de dentro, assim. Isso é muito legal, né? E as pessoas também reparando, estava diferente, o olhar, né? Isso. Ficou diferente também, é muito legal. E até algumas coisas em comum é que Maurício veio de uma vida totalmente fora, né? E você 100% dentro da igreja, né? O nosso caso foi a mesma coisa. Ela teve uma infância na igreja, depois foi viver a vida dela, o que ela achava que era uma vida, né? Até que o Espírito Santo pegou ela em casa e foi sozinha, isso. À noite. E enquanto eu sempre fiquei minha vida inteira dentro da igreja. Inclusive a gente estava conversando antes aqui, que a gente descobriu que nossas famílias
se cruzaram em alguns momentos da história, né? Isso é muito legal. Muito maneiro. Minha família de meu avô materno foi pastor, que depois o seu bisavô foi o substituto dele nas Assembleias. Muito legal isso. Muito bom. E que o meu bisavô foi quem te apresentou na igreja quando eu era bebê. Que legal. Pastor Moisés. Ele muito amigo dos meus pais, muito presente em todo o tempo. Cada nascimento de filho, casamento, ele presente. Sim, que maneiro. Sabe, a gente estava conversando aquele dia lá na Barra, e eu falei, cara, eu acho que a minha família da Denise, em algum momento, com certeza, né? Se esbarraram nas histórias aí. Mas aí, nesse momento em que a chavinha virou, agora virou, agora enfim, um sonho um conto de fadas acontecendo, né? Enfim, meu príncipe encantado chegou, virou, né? Deixou de ser o sapo, virou um príncipe, né? Agora, né? Mas daí até a Nova nascer, teve uma estradinha, né? Teve. Uma estrada longa pra dedéu. É mesmo? Primeiro porque eu nunca sonhei de ser pastor, nunca desejei ser pastor. Eu nunca desejei ter um marido pastor, porque tinha experiências na família, eu dizia, eu tô fora, vou casar com um médico. Aí esse médico virou pastor. Virou pastor. O negócio é que eu acabei no ministério pelo envolvimento na igreja, né? Uhum. Eu, no máximo, me via como músico da igreja. Na época, nem existia esse negócio de dirigente de louvor. Não tinha esse troço, não tinha esse título, né? Sim. Você tocava, o pastor é quem cantava. Exatamente. Tal, e a gente só regia a igreja, a gente só tocava lá e mais nada, né? No máximo fazia um backing vocal, alguma coisa assim, para ajudar, para auxiliar. Eu só me via ali. Né? Até hoje eu sou apaixonado por tocar. Né? Eu me meto no meio da banda lá para tocar com o pessoal, porque eu gosto de tocar, gosto de música e tal. Mas era o máximo. Mas eu era pau para toda obra, o que precisa fazer aí? Eu trabalhei de pedreiro na igreja, pô. Muito bom. Então, o que está precisando? Vamos lá, a gente faz. Até quando começaram a me convidar para pregar, eu achava, cara... Na liderança dos jovens. Ser líder de jovens e tal. Eu fui me envolvendo de um jeito que, de repente, a igreja que a gente frequentava era uma igreja episcopal, tinha bispo, né? A Nova Vida tinha bispo, tem até hoje, né? E aí o bispo me convidou para ser ordenado. E eu falei, isso aí tô fora, não vai dar certo esse negócio. Porque eu me imaginava na carreira médica, né? Sim. Ele falou, não tem problema, você vai ser um pastor de tempo parcial. A Nova Vida admitia isso, né? Você ter pastor de tempo parcial. Eu acho que foi a Nova Vida que inventou esse negócio, não existia. Todos os pastores eram de tempo integral. Ele, não tem problema, você vai sempre ter um pastor de tempo parcial e lá no futuro, vamos ver onde isso vai dar. Aí eu falei, bom, então se a proposta é essa... Então tranquilo. Legal, tá tudo bem. Aí acabei aceitando, né? E fez isso durante... Deixa eu me lembrar aqui. Durante 7 anos. 10 anos, né? Que ele saía do hospital, às vezes, de manhã, no domingo de manhã, de algum plantão. Eu levava a roupa de pastor, né? Caramba. Trocava o uniforme de médico para de pastor. Ou então, ao contrário, saía da igreja, ia dar um plantão, ia fazer uma cirurgia. Conseguiu conciliar. Eu chamo Mas era muito doido. 2 ministérios. Correria, né? Porque medicina também... Era muito doido. Era muito doido o negócio. Chegou um momento que eu falei, cara, ou é lá ou é cá, porque nos dois eu vou morrer cedo, vou acabar morrendo cedo. Não vai demorar muito não, porque é muito doido o negócio. Ainda mais até pelo fato de ser a minha especialidade ser uma área cirúrgica. Tem a área clínica, mas eu poderia optar pela área clínica, mas eu estava já envolvido na área cirúrgica. E a cirurgia não tem hora, né? Sim, verdade. Porque pintou emergência... Mas pastor não é muito diferente disso não, né? Não, aí você junta é outro com a questão... tipo de cirurgia, né? Você junta com a questão do ministério, que é um pouco mais organizado, mas também tem as eventualidades que não tem hora. Aí era uma doideira, o negócio era uma doideira, a maquininha de fazer maluco. Falei, cara, desse jeito não vai dar certo. Não, mas ele não tinha decidido ainda nada quando veio a proposta da África do Sul. Ele ainda estava com essas duas
funções, né? Dentro da igreja, né? E eu com 3 filhos pequenos, então ele estava muito ausente ali com os meninos, então ele estava sem saber o que ia fazer. Aí veio a proposta de pastorear uma igreja na África do Sul, de uma comunidade de língua portuguesa, portugueses de Portugal, Angola e Moçambique, que viviam na África do Sul e não, como eram senhores, eles não pegaram a língua inglesa, então tinham dificuldade de ir para uma igreja que falava inglês. Então abriram uma igreja lá anos atrás e que o pastor tinha saído e que precisavam colocar um pastor novamente de língua portuguesa. Aí veio a proposta. Vocês já estavam com os 3 filhos? Já. Sim. Que desafio, né? Aí, e com essa altura, o Maurício, ele tinha a carreira médica dele em ascendência, sabe? Não era uma coisa assim, não está dando certo aqui, quem sabe vai dar certo como pastor. Não era, é o contrário. Sim. Ele era médico, capitão médico do Exército, trabalhando no HCE, como um dos únicos de cirurgia vascular, então era muito solicitado. Eles não queriam abrir mão dele. Cara, foi mais difícil sair do que entrar. Imagina. Para o Exército. Para entrar, prova, teste físico, não sei o quê, prova específica de medicina e aquela coisa toda. Legal, passei. Depois, para sair, como os caras não queriam que eu saísse, eu pedia a baixa, assinava aquela montoeira de papel, documento. Os caras pegavam aquilo, botavam numa gaveta e esqueciam aquilo lá, né? Queriam você junto. Porque não queria que eu saísse. E ficava, pensa direito, cara, pensa melhor. Carreira de estabilidade, não sei o quê, aquela coisa. Sonho de muita gente. Sonho de muita gente. Tinha um emprego já público tô decidido. De município e estado, duas matrículas, consultório na Tijuca cheio de pacientes. Então, quando era uma coisa assim, largar estudo e com criança pequenininha, para uma coisa que a gente não tinha a menor ideia se ia dar certo, né? Então, a gente, quando dá aula na escola bíblica, a gente fala da oração, um tipo de oração, que é a oração da consagração, que é a oração onde você quer conhecer a vontade de Deus específica para a sua vida, e que você ora pedindo a Deus para te dar paz naquela decisão. Nós fizemos essa oração durante um período. Senhor, a gente sabe aqui que todos esses caminhos são bons e que Tu podes abençoar todos eles. Na carreira médica, podes abençoar a gente ficando na nova vida, indo lá para a África do Sul, mas a gente quer fazer a Tua vontade. O que Tu tens que é o melhor para a gente? E estava disposto mesmo a abrir mão de tudo. E aí, nós oramos. Ele orou muito em relação a isso. No início eu estava só dizendo assim, Maurício, não vamos nos arriscar. São 3 crianças e tal, e tal. Depois Deus começou a trazer a resposta ao meu coração na forma de uma paz e segurança de que o que Deus dissesse para ele era a voz de Deus para mim também. Que legal. E aí a gente orou umas 2 ou 3 semanas, né, nisso. E aí ele falou, nós vamos. Eu falei, estou em paz. E aí tudo novamente assim foi uma mudança radical na nossa vida. Tudo que a gente deixou para trás. Apartamento com as coisas, casa, carro, a carreira. E pegamos a mala com roupa e fomos para a África do Sul, para essa igreja. Ele foi primeiro. Chegou lá 3 semanas, ele chegou 3 semanas na minha frente para dar uma sondada. Para reconhecer o ambiente. Vem ou fica aí que eu estou voltando. Isso foi em que ano? Em 94. Finalzinho, outubro de 94 ele foi, eu fui, já era novembro. Fui com as 3 crianças. E a igreja lá, você quer falar um pouquinho da igreja, como é que estava, né? A igreja lá estava em pé de guerra. Caramba. Porque o pastor que estava antes, o pessoal gostava muito dele, mas ele, embora tenha saído, ele não foi pastor aqui no Brasil. Ele era diácono numa igreja e foi ordenado pastor especificamente para ir para lá. Entendi. Sem experiência de como era. E ele não tinha um perfil assim do que era a Nova Vida, uma igreja mais relax, mais liberal. Até porque a igreja de onde ele veio, o pastor era assim, aquele pastor muito durão, né? Então ele tinha esse perfil assim e tal.
E os jovens já não tinham um relacionamento muito próximo com ele. E aí disseram... dificuldade da língua para os jovens. Para os jovens tinha a dificuldade do português, porque eles ou foram para lá muito pequenos ou nasceram lá. Aham. E a língua deles era o inglês. A língua era inglês. Entendi. Então eles já estavam com essa dificuldade da língua. E aí foram dizer lá que eu chegando eu ia botar tudo nos eixos porque eu era militar. Aí o pessoal pensou, cara, se aqui já estava ruim com esse aqui, com o outro que chegava e Já era. né, descendo a marreta aí de todo mundo. Então, vamos embora. Aí saiu todo mundo. E ainda disseram que eu estava indo lá para guardar uma vaga para um outro pastor e que depois esse pastor, então, aqui no Brasil, teria ajeitado a vida dele aqui, então ele iria para lá. Eu falava, gente, vocês estão malucos? Você acha que eu larguei tudo que eu larguei no Brasil para ficar segurando vaga para alguém? Pois é, guardar o lugar na Vocês fila. estão doido, pô. Tá maluco. Aham. Para resolver essa questão toda, quer dizer, metade da igreja ficou contra mim, a outra metade a favor. Para resolver essa questão foram 2 anos, cara. Que Caramba. isso? Caramba. 2 anos. Só que logo que a gente chegou, que a gente percebeu que a gente tinha esse desafio de mostrar quem a gente era Uhum. verdadeiramente, de por que a gente estava ali, porque Deus tinha nos mandado. Além disso tudo, tinha uma questão de que a igreja era um modelo de liderança diferente do que a gente conhecia. Eles tinham um board, né, que era aqueles homens, eram os donos da igreja. Conselho, né? Sim. Um conselho. Aham. Eles que mandavam, então a gente tinha que se submeter àquilo e a gente tinha que entender ali como fazer aquilo em amor e eles nos conhecerem. Só que nós tínhamos dentro da gente uma paz tão grande de que Deus tinha nos mandado, mas que não tinha dúvida. Quando eu saí do Brasil, eu já sabia que a igreja estava daquele jeito. Ninguém me Entendi. falou nada. Aham. Mas alguma coisa no meu interior, o Espírito Santo me mostrou que a igreja estava E a gente não Entendi. se uma abalou. polvorosa danada. Por isso que é Então, bom ouvir a voz de Deus e a gente tomar qualquer decisão, né? Sem dúvida. Né? Porque aí pode vir problema e fala, tudo bem, mas Deus falou. Ou isso aqui Deus vai reverter para o meu bem de alguma Exato. maneira, ou ele vai mudar a situação, Exato. alguma coisa vai acontecer, né? quer dizer, podiam até ter me avisado, mas não me avisaram, ninguém me falou nada, porque ficaram com medo de eu desistir de ir. Sim. Mas eu disse, cara, eu não desistiria por nada, eu viria porque Deus colocou no meu coração de ir. Então, se me dissesse que a igreja estava pegando fogo, estava todo mundo lá um matando o outro, eu iria de qualquer jeito. Né? E foi tão interessante isso que você falou, assim, saber que é a vontade de Deus. Porque o meu perfil era assim muito de família, né? Então eu era ligada às minhas irmãs, que também todas no ministério, a igreja, a amiga. Eu falava, como é que eu vou viver longe desse contexto? Eu vou acabar fazendo ele voltar. Uhum. Eu vou entrar em depressão, eu não vou me adaptar. E aí Deus levantou mulheres lá, portuguesas, né? Que foram mães, irmãs, amigas. Que legal. Sabe? Legal. Cada uma supria alguém que era importante na minha vida Sim. aqui. Que barato. legal. Meus filhos não tiveram a mínima dificuldade de adaptação. Na escola, com a língua, nada. Então a gente começava a ver aquela igreja assim, mas Deus cuidando de tudo para que a gente em casa, a gente estava em paz. Aham. E para vir a cereja do bolo, né? Da vontade de Deus, Aham. que é boa, perfeita e agradável, foi que, na verdade, se você me perguntar hoje, né, olhando para tudo que já passou, a gente foi lá para amar essas pessoas, sabe? Esses portugueses. Até hoje a gente tem vínculo com eles. Que legal. Legal. De amizade, de consideração. Ele falou 2 anos, nós ficamos 3. Porque esse 3º ano foi só amor, Que legal. sabe? Porque mudaram, conheceram a gente e tal. Uhum. Então, eu sei que nós fomos lá por causa dessas pessoas. Eu não desprezo essa parte. Mas Deus tinha um plano muito maior. E que a gente nem entendia aonde ia chegar, mas tinha. Para vocês, no Pra caso, nós para a família. dois, que foi fazer uma escola bíblica lá. Nós tivemos essa oportunidade, que era um sonho dele. Aí fala um pouquinho dela. Eu queria muito ir fazer a escola bíblica da Rema, nos Estados Unidos. Legal. Na época não existia Aqui já ainda. tínhamos Rema em lido qualquer os outro livros. canto, Ah, da Entendi. Rema. a não Nós ser... tínhamos lido o livro do Kenneth. Sim, eu tinha E lido os livros do amávamos. Kenneth Hagin, aquilo me inspirou demais e tal.
E eu pegava os livros do Kennedy, transformava cada capítulo num esboço e pregava aquilo, né? Muito bom. Não sabia pregar, pô. Então, já tá tudo aqui a cola. Sim. Aí aconteceu que quando eu estava mas não dava para ir, porque nos Estados Unidos você teria que ir com visto de estudante, não pode trabalhar. Sim. E você tem que ir já provando que você tem no banco grana suficiente para se sustentar durante 2 anos. E eu não iria só, né? Iria eu com a mulher e 3 filhos. Haja dinheiro, né? Sim. Para se sustentar durante 2 anos sem trabalhar. Pois é. Então teoricamente era impossível. E aí, alguns poucos dias antes da gente ir para Joanesburgo, um amigo nosso veio para mim e falou assim: pô, Maurício, tu sabia que lá em Joanesburgo tem uma igreja da Rema e tem escola bíblica lá? Eu falei: é mesmo, cara? Não, eu não sabia. Só tinha 3 escolas bíblicas da Rema no mundo. Era em Tulsa, que era o lugar original, tinha em Joanesburgo e tinha uma outra em Melbourne que também não durou muito tempo. Ela surgiu e rapidinho ela acabou. Então só ficaram essas 2. E aí eu cheguei lá, o primeiro lugar que eu fui conhecer foi a igreja e a escola bíblica. Aí conheci o diretor, era dia que não estava tendo aula. Conheci o diretor, pastor Mark Hodgetts. Ficou meu amigo até hoje. Ele veio aqui algumas semanas atrás, ele estava aqui na conferência. Que legal. E aí ele me mostrou tudo e tal. E eu falei: poxa, que ironia, pastor. Eu sempre quis fazer a escola bíblica da Rema. E agora estou aqui, tem a escola bíblica e não vou poder fazer porque estou pastoreando a igreja, acho que não vai dar. Ele pegou 2 fichas de inscrição e falou: se inscreve você, tua esposa. Se der, você faz. Se não der, paciência. E eram, desculpa, 40 quilômetros da nossa casa. Caramba. Era do outro lado de Joanesburgo. Então tinha toda uma logística. Deixar filho na escola, ir para lá, né? A língua, ele tem facilidade no inglês, mas para mim eu falava: Maurício, não vou conseguir fazer uma escola. Não, vamos tentar. E a gente começou. Aí a gente se inscreveu, se matriculou. Quando a gente chegou lá, logo nos primeiros dias, ou no primeiro dia, não lembro, alguém da secretaria veio falar comigo que alguém tinha ido lá na secretaria e já tinha pago toda a nossa anuidade. Uau! Então já tirou o peso da coisa das finanças. Acho que era para estudar. E aí foi... para nós, a igreja estava naquela polvorosa, a escola era um lugar de refrigério para a gente. Legal. Era todos os dias. Todos os dias. De segunda a sexta, de 9, não estou lembrando bem o horário, mas acho que era de 9 a 1. Então era o tempo da gente botar os filhos na escola e ir para lá, e depois o mesmo, voltar a pegar os filhos e chegar em casa. Todos os dias, todos os dias. Nós, durante 2 anos, não faltamos um dia. Que legal. Porque Deus falava demais lá, a gente aprendendo, crescendo. Para acrescentar ainda mais chantilly em cima desse bolo aí, naquela época, a escola bíblica de lá, da África do Sul, os próprios americanos reconheciam que a escola da África do Sul estava superior, melhor do que a própria escola de Tulsa. Muito bons professores. Os professores fantásticos, maravilhosos, cada aula maravilhosa. E hoje em dia essa escola lá na África do Sul não existe mais. É mesmo? Na época, inclusive, o pastor Mark conta pra gente isso, né? Ele era o diretor da escola na época, e ele conta, não só a escola era considerada como melhor, mas vocês pegaram a melhor fase, o melhor período, o melhor tempo da escola foi o período que vocês estiveram lá. Como o pai cuida de tudo, né? Eu ia falar, que perfeito. E aí, lá, para poder chegar na nova, onde vocês querem que a gente chegue, lá Deus nos falou novamente. Cara, eu achei até que aquilo não era de Deus. Porque na escola, antes da aula começar, você tinha um período de 15 minutos, 20 minutos de louvor na segunda, quarta e sexta. Terça e quinta era oração. Então nós íamos ser divididos em grupos para orar. Grupos de 5, 6, sei lá, para orar. Mas como aquele era o primeiro dia, era a primeira terça-feira, não ia acontecer os grupos. Cada um ia orar individualmente. Eu fui para um canto da sala, fui orar. Eu nem comecei direito a orar. Deus falou comigo de uma forma tão chapada, tão forte, que eu olhei para trás pensando que tinha alguém falando. E Deus falou comigo o seguinte: quando você voltar para o Brasil, eu quero que você comece uma igreja na Barra da Tijuca e uma escola bíblica nos moldes que você vai ver aqui.
Aí eu já falei de cara, isso não pode ser Deus. Porque, em primeiro lugar, dar aula em escola bíblica. Eu nunca dei aula de nada. Não sou professor, não sou pedagogo, não manjo nada de escola. Que história é essa de começar a escola bíblica? Em segundo lugar, eu não vim para cá para voltar para o Brasil, eu vim para ficar. No máximo que vai ser transportado para o Brasil é o meu cadáver. Porque eu não vim para cá para voltar, eu vim para ficar. Sim. Em terceiro lugar, eu abriria igreja em qualquer lugar do Rio de Janeiro, menos na Barra da Tijuca. Porque naquele tempo a Barra da Tijuca tinha fama de cemitério de pastores. E não era a Barra que é hoje, né? Tudo era muito longe de... Né? Sim. E, embora já houvesse muita gente morando na Barra, o Recreio até que era mais deserto, mas a fama que tinha lá era o seguinte, cara, o povo da Barra, quem mora na Barra, de manhã vai à praia, de tarde vai ao shopping e de noite fica em casa vendo Fantástico. Tem um condomínio que tem uns oferece condomínios coisas e tal. boas. Para que ele vai sair para algum Por que o pessoal vai sair para ir para a igreja? Esse pessoal não quer saber de igreja. É novo rico que está vivendo a vida louca, não quer saber de igreja. Então eu abriria em qualquer canto. Menos lá. E aí quando eu comecei a procurar lugar para abrir a igreja, era tudo muito caro. E o problema maior, eu antes de ir na igreja onde a gente congregava, que era a Nova Vida de Bom Sucesso, eu já estava com uma certa relevância dentro da igreja. O pessoal me amava, meus cultos eram cultos muito cheios e tal. Quando eu voltei, aí bombou demais. Então eu fazia um culto, eu comecei a fazer culto de meio de semana, aí tivemos que mudar o dia de culto, que era na quarta, teve que mudar para terça para ter um outro culto na quinta. Caramba. E os cultos de terça e quinta enchiam mais do que os cultos de domingo. Que isso? E era gente sendo curada, sendo traficante se convertendo, gente sendo liberta. O ministério com crianças, nesses dias de semana, às vezes eram assim, 200 crianças. Caramba! Crianças. Então era uma doideira, né? Para uma igreja onde cabia no máximo 400 pessoas sentadas. Então às vezes tinha 600. Porque botavam cadeira no corredor, ficava a gente em pé no hall da igreja, o pessoal ficava em pé na calçada, com o som virado para fora para escutar. Caramba! Então aí eu me tornei vítima daquele sucesso, né? A igreja não queria me liberar. Eu imagino você ali dentro, humanamente, olhando assim, tá dando tudo certo, pô. Eu tenho sucesso no que eu tô fazendo. Exato. Mas aquela palavra lá atrás dizia uma outra coisa, né? Quero você fazer uma outra coisa. E o pior, cara, é que a igreja já não estava mais disposta a investir para abrir uma igreja na Barra, porque era tudo muito caro. E aí eu procurei durante um ano lugar. E só preços exorbitantes, sabendo que a igreja não ia querer bancar isso. Aí eu fiz uma oração, não sei se você já fez isso, cara. Moreno, não sei se você já fez isso. Uma oração desaforada. Fiz uma oração desaforada. Eu falei, Deus, cansei de procurar. Quer saber de uma coisa? Você quer uma igreja na Barra? Você procura. Se você achar minha vida, porque eu não vou procurar. Adorei. Cansei. E pra mim já deu, acabou. Cara, no dia seguinte, o telefone da igreja tocou. A secretária atendeu. Aí a pessoa do outro lado falou assim, olha, tem algum pastor aí procurando igreja na Barra? Porque eu tenho uma casa aqui de eventos que nos domingos várias igrejas alugam os horários. Tem muita igreja que está começando, começa aqui, depois sai e tal. A secretária falou, não fala com mais ninguém. Eu já tenho um pastor aqui que vai falar com você. Pegou o endereço do cara, ela me falou, na mesma hora eu peguei o carro, fui lá. Era uma casa lá na Praia do PP, já encostado lá na pedra do canal da Barra. Aí eu cheguei lá, o cara me mostrou, falou quanto era. Eu falei, cara, esse preço desse horário eu posso bancar do meu bolso. Já não preciso nem que a igreja me ajude. Aí falei, fechou, tá fechado, vamos lá. Perguntei para ele, cara, como é que você me conheceu? Tu me conhece? Ele falou, não. Como é que você me achou? Ele falou, pastor, esse horário que você está pegando aqui era um horário considerado como um horário nobre. Todo mundo disputava esse horário à tapa. O pastor que estava aqui saiu, o horário ficou vago e ninguém quis mais pegar. Pô, eu falei, não é possível, ninguém quer pegar o horário. Aí o que eu fiz? Peguei as páginas amarelas. Lembra dessa parada, páginas amarelas? É bom explicar, né? Páginas amarelas, acho que isso não existe mais. Não. Mas era um livro dessa grossura. O do Rio era dessa grossura. Dessa grossura grandão assim, e as páginas eram todas amarelas e tinha anúncio de ferreiro, bombeiro, revendedora de automóvel. Que tinha nome
E telefone das pessoas. Imagina hoje isso na mão das pessoas, doideira. né? Cara, tinha, Era uma doideira. né, tinha anúncio desde agência de automóvel até empresa grande e do ferreiro, do bombeiro, né, do sapateiro. Aí o cara disse que foi no I de igreja, abriu, e a primeira que ele botou o dedo era a Nova Vida de Bom Sucesso. Aí eu falei para ele, cara, mas tem um negócio errado nessa história aí. A Nova Vida de Bom Sucesso não tem anúncio nas páginas amarelas. Ué. Ele falou, não, pô, claro que tem. Eu telefonei e falei, cara, não tem. Eu sei que não tem. Eu sou pastor de lá, sou pastor auxiliar lá, mas eu sei que não tem. Aí ele falou, não, vou te mostrar. Aí pegou as páginas amarelas, procurou, não tinha. Não tinha. Cara. Uau. Que maneiro. Não tinha coisa. Aí a gente começou com uma meia dúzia. A confirmação foi pouca, né? Pra Aí começamos com uma meia dúzia. Durante muito tempo, a oferta que a gente recebia era o suficiente para pagar aquele horário daquele dia. Eu, quando comecei a fazer lá, o que eu recebi de recado foi, cara, você quer fazer uma igreja na Barra? Tá por sua conta? Ok, então vai lá agora. Vai ficar sem salário daqui. Aí a minha mãe, que não tinha nada a ver com a parada, me telefona. Não era da igreja, não era convertida. Ela me telefona e fala, meu filho, eu não sei se você está precisando, mas eu senti aqui uma coisa aqui no meu coração de mandar um dinheiro para você. Durante 2 ou 3 meses, cara, a minha mãe depositava uma grana por conta própria. Que maneiro. Que tapou o buraco do salário. Quando as ofertas começaram a ficar o suficiente para a gente tirar aquilo que seria o nosso salário, também sem falar nada, a minha mãe parou de depositar aquela grana. Cara, o tempo certo. Casando, muito tudo foi casando, né? A gente ficou ali 1 ano e meio nesse local. Aí foram chegando as pessoas. Algumas pessoas eram da Nova Vida de Bom Sucesso, que tinham se mudado para Barra e Recreio. Então acompanharam. Outras se convertendo, chegando. E aí nós tivemos que sair dali, o dono pediu. Foi outra história maluca. A igreja cresceu, nós éramos a maior igreja que se reunia ali naquele lugar. Aí eu falei, cara, agora a gente tem gente suficiente e tem grana para pagar a casa inteira. Vamos alugar a casa. Legal. Eu falei com o cara, não, legal, tal, beleza. Tá, vamos negociar. Aí começamos a negociação de preço para lá, para cá. Aí dia 2 ou 3 de dezembro, o cara me liga e fala, pastor, você tem até o dia 30 de dezembro para sair. Ué? Eu falei, cara, tu tá maluco? Pô, a gente tá negociando contigo para fechar, né, para pegar a casa inteira. E você tá me mandando agora, me botando para fora. Ah, não, é porque pintou um negócio aqui que não dá para é irrecusável. Doideira. E, cara, eu falei, bom, tá bom. Aí anunciei para a igreja. Falei, gente, ó, vamos ter que sair até o dia 30, vamos orar para a gente achar algum lugar. Aí a gente acabou pegando, na mesma rua, na esquina, tinha tem um hotel, tá lá até hoje, e tem um salão. Aí a gente foi lá, negociou com o hotel, ficamos no salão, mas não demorou muito tempo ali no salão, porque o meu cunhado, irmão dela, viu que tinha era um posto de gasolina com aquele shopping de conveniência. Sim. E eles fizeram até era mais do que uma coisa, uma lojinha de conveniência. Eles fizeram um prédio, 2 prédios, que tinha espaço para fazer um montão de coisa. Como eram 2 prédios, esse prédio mais ao lado ainda não tinha nada. Aí ele conversou com o dono do negócio para a gente alugar. Já tinha em cima, embaixo não tinha nada, tinha só os pilares e terra. Aí eu fui lá conversar com o cara. Aí eu falei, mas quanto é o aluguel? O cara falou 11 mil. Aí eu fiz uma proposta indecente para ele. 23 anos atrás. 23 anos atrás. 11 mil. Aí eu falei, olha só, eu te pago 2 mil. E aí a gente vai fazer um plano para ao longo do tempo aumentar até chegar aos 11. E eu pensando assim, cara, ele vai rir da minha cara, vai mandar embora. Surpreendentemente o cara falou, não, legal, tá bom, tá fechado. Bom. Aí eu falei, cara, nem os 2 mil eu tenho. Como é que vai ser esse negócio? Que loucura. E aí a gente fechou. Aí obra, né? Fomos fazer a obra porque o lugar não tinha nada. E a gente nem obra podia fazer, não fizemos obra. Entramos no lugar, o piso não tinha nem o tal do contrapiso, parecia uma pista de motocross.
Não tinha escada. Não tinha escada. Que isso? Para subir. Fez o segundo andar, mas não tinha escada. Caramba. Eu pedi, pelo amor de Deus, a um pastor que já tinha sido marceneiro. Ele falou, não, meu filho, eu era marceneiro, eu fazia móvel, eu não sei fazer escada. Pastor, pelo amor de Deus, você é a minha última esperança. Tu tem o culto amanhã. Aí, então vou lá. Aí o cara foi lá, fez a escada e disse, olha, essa escada você tem que trocar. Isso aí é provisório, vai aguentar aí uns 15 dias no máximo. Aí eu falei, não, o pessoal do shopping já prometeu que vai fazer a escada de aço, de ferro, coisa e tal, beleza e tal. Legal. Cara, a gente pintou a escada, levou 6 meses aquela escada lá. A gente botava uma pessoa para subir de cada vez, orando. Meu Deus. Tinha um cara que ficava embaixo só, Senhor, segura a escada, meu Deus. Bota os anjos aí para escorar essa escada. Ela durou os 6 meses. Olha. Chuva, tudo, ela aguentou. E a gente foi aos poucos fazendo, né? Ela botou dentro da sala, onde era o culto, ela botou lá umas... Aquilo era um andaime, né? Botou andaime assim para separar, para fazer naquele cercadinho a escola dominical infantil. Aí botava pirulito na boca das crianças para elas não ficarem falando, gritando, né? E ali falando baixinho com as crianças e tal, e o culto rolando. Foi uma aventura, cara. Foi uma doideira. Fazendo obra e tendo culto e obra. Teve uma época que... Você lembra daquele filme, A Era do Gelo? Lembro. Na igreja era a Era do Gesso. A gente saía branco. A gente saía branco. O pessoal começava no louvor, todo mundo empolgado, animado, começava a bater pé, levantava aquela poeira de glória. A glória do Senhor invadia o lugar. Isso é muito legal. Eu amo processos, porque quem chega hoje, né, e vê a Nova, com aquela baita estrutura, tudo muito, tudo lindo, tudo muito no lugar, tudo funcionando, não imagina tudo isso. E em contrapartida, quem pegou esse período, imagina que hoje fica assim, poxa, você lembra? Porque na hora é sofrido. Mas depois que passa, é muito legal saber, ter feito parte. Eu amo o processo. Eu pegar a coisa pronta é legal. Agora, construir, eu amo construir, é muito bom, né? E é legal ver Deus, né, fazendo tudo e levando vocês a isso, né? E os passos, né? E me lembra a gente também, porque a Lumi também tem esse processo. Aí fecha um lugar, a gente tirando os móveis do lugar e a pessoa, poxa, que pena que aconteceu isso, vocês vão ter que sair. Não, fica tudo bem, o nosso celular tocando, a gente não tinha para onde ir o caminhão. Aí o celular tocando, né, do Theo. Não, agora a gente já tem um lugar para ir. Já sabemos para onde vamos levar o caminhão. Exatamente sem culto, assim. então também foi exatamente assim. É tão legal quando da vontade de Deus é perfeito, né? Assim, dá uma aventura, né? Dá um negocinho. E desse lugar, cara, que a gente chegou lá, era pelado, não tinha nada, nem cortina. Nosso telão era, na verdade, uma pintura que a gente botou de cal na parede, né? Naquele tempo era retroprojetor. Né? E a gente pintou de cal assim um pedaço. E aquele lugar depois a gente foi ajeitando, fazendo obra, se tornou um lugar pequeno. E a gente preparou a acústica do lugar tão legal que o pessoal do mundo, os caras que fazem show e tal, classificaram a nossa sala como sendo a melhor sala acústica do Rio de Janeiro. Que legal, que legal. De tão bom que ficou. Sim. A gente passou... Só que a gente estava fazendo 4 cultos por domingo, todo mundo sentando socado, né? Gente sentando na plataforma. Tinha que otimizar para todo mundo assistir, porque não dava mais. Então passamos a fazer 4 cultos. Caramba. E 4 com voluntários para as crianças nos 4 cultos, né? Aí ficamos assim bem uns 5 anos. Aí chegou a hora que a gente falou, a gente tem que sair daqui. Foi quando Deus nos deu esse local que a gente está, que na proporção de espaço é muito maior, né? Do que a gente está. E que foi outra doideira também, né? Mas a gente que chegou lá do zero, e daí quando nós entramos foi outubro. Em março do ano seguinte entrou a pandemia. E tudo da obra a se pagar ainda. Caramba. Então, numa proporção gigante, né? Porque o lugar era 4 vezes maior do que o 4 vezes, muito maior. Muito maior. Cara, e foi uma doideira, porque... Deus sustentou. Para piorar a coisa, que quando a gente chegou lá, aquilo antes era uma loja de pneus e coisas relacionadas com pneu. Alinhamento de carro, de roda.
e tal. Tinha até um buraco lá, daqueles que troca óleo. Sim. Que eu até olhei e falei assim, não precisa nem de batistério, já tem aqui, ó. Aquele buracão. E a minha filha mais velha, ela é arquiteta. Eu falei, Marcele, tu faz aí o projeto e tal. Aí a Marcele, deixa comigo. Ela fez o projeto. As paredes eram só meia parede e o telhado estava todo comido. Parecia um queijo suíço. Caramba. Eu já sabia, vamos ter que trocar o telhado. Mas as paredes eu pensava, só vamos ter que completar o resto, né? Uhum. 3 dias depois eu fui lá, cara, não tinha mais uma parede, não tinha telhado, não tinha nada. Sobrou só a estrutura de ferro. Que isso? Porque a Marcele falou, as paredes estavam todas comidas, tudo podre, tudo caindo, não dava para completar. Caramba. Tem que trocar. E para fazer ainda mais a minha alegria, ela abriu uma vala de uma ponta a outra para fazer as sapatas para um possível mezanino. Então tinha aquele buraco gigante de uma ponta a outra, sem parede, sem nada. Eu botei a mão na cabeça e falei, Jesus! O chão, ele era desnivelado 1,5 metro. Que isso? Daqui da ponta assim, para outra. Uhum. Então foi aterrado assim, 1,5 metro. Tivemos que arrumar entulho para aterrar aquilo tudo. Aí, quer dizer, não foi uma reforma, foi uma obra Foi uma mesmo. obra mesmo, né? Sim. E com pandemia para pagar Meu aquele Deus troço do todo. céu. Cara, foi um milagre. Deus ali. Deus fiel sustentando e as pessoas fiéis na sua generosidade, sabe? Elas não falharam, elas legal. estiveram junto, Cara, entendendo, né, uma visão de reino, Sim. sabe? Não, e para você ver assim a fidelidade de Deus, cara. É. Teve um cara que num domingo, ele tinha sido membro presencial, ele se mudou para os Estados Unidos. Sim. E ele era dono aqui no Brasil de um curso para advogados, para concurso e tal. O curso dele bombava, o cara ficou rico. Uhum. Aí ele se mudou para os Estados Unidos. Acho que ele foi até por conta desse negócio de segurança, o cara ficou com muita grana, ele ficou meio paranoico com o negócio de assalto, não sei o que, sequestro, se mudou para lá. Esse camarada me chegou num domingo, ele veio de lá, antes de vir, ele me mandou uma mensagem, pastor, eu estou indo no Brasil, vou visitar, eu quero fazer uma oferta para a obra e tal. Falei, pô, legal. Ele chegou no domingo que a gente precisava para aquela semana, tinha um pagamento para fazer de 300 mil. Caramba. E eu pensando assim, Jesus amado, da onde a gente vai tirar esse dinheiro, né? Pô, ainda bem que esse cara tá vindo porque ele é rico pra caramba, de repente ele vai dar uma oferta aí dos 20, 30, né? O cara chegou e ele fez uma oferta de 300 mil, cara. Era assim, a gente viu Deus muito cuida. milagre. E Deus cuida e Deus faz através da igreja, né? É. Porque às vezes as pessoas ficam esperando, Deus faz isso sim na minha igreja, Deus abre as portas, mas Deus faz através da gente, né? E a Nova não é uma igreja que tenha assim, empresários que ficam dando essas ofertas, sabe? A gente diz assim, não, a gente pode contar com o fulano de tal porque ele tem um dízimo de 100 mil reais. Sim. Isso não existe na Nova. Não. Cara. Todo mundo é classe média, né? E de repente, às vezes, tem um ou outro que ganha um pouco mais, mas é empresário e tal, mas não tem aquela coisa de todo mês estar lá 100 mil, 200 mil, toma aí. Eu sei que tem umas igrejas que tem essa parada. Sim, a Nova não tem isso. Lá realmente o conjunto da obra que faz a coisa funcionar. E o que vocês acreditam que seja o fator assim que mais une as pessoas em prol... Porque eu imagino que vocês tenham muito claro qual é o papel da Nova para aquele lugar e para aquelas pessoas. Sim. E imagino que seja isso o que torne as pessoas engajadas, envolvidas. Falar, cara, acreditamos nisso aí, estamos juntos nisso aí. Sim. O que vocês acham que é esse fator que une as pessoas em prol... Ao ponto de doar sua vida, seu tempo e até o bolso junto, Sim. né? Cara, a gente põe muita ênfase. Eu sempre digo para a igreja o seguinte: toda igreja tem que ter um líder que tenha uma visão. Se você está num lugar que você tem uma igreja, do seu lado tem uma outra e as duas são iguais, têm a mesma visão, uma das duas está sobrando. Então não tem problema nenhum de ter uma igreja colada com a minha, mas esse camarada tem que ter uma visão. E por isso que as pessoas que vão para a igreja dele serão diferentes das pessoas que estão na minha. Tem igreja para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto. E tem gente que gosta de igreja tradicional, com harpa cristã, hino, órgão. Não é a Nova. Essa pessoa, a Nova não é para ela. Sim. Assim como um membro da Nova não é para essa igreja mega tradicional, que o pessoal vai de gravata, é órgão, harpa cristã. Não é. Então, mas você tem que ter uma visão. Aqui você veio, você está fazendo o que aqui? Então a gente sempre reforça. A gente tem constantemente, pelo menos
de tempos em tempos, um culto que a gente chama do Vision Sunday. Eu nem gosto muito dessas coisas com nome em inglês. Não sei o que, church. Eu não sou muito dessa vibe. Sim, Eu quero que botar um nome lá de church, tá tudo certo, mas sim. Eu prefiro mais a gente puxar a coisa para uma vibe mais A gente também gosta. fácil de entender. Pro simples, né? Aí tem lá o Vision Sunday. O que é o Vision Sunday? É o domingo da visão. Então eu vou dar para a igreja, no mínimo, uma parte. Talvez não dê para dar a visão inteira, mas eu vou reforçar pelo menos uma parte da visão. E a gente constantemente faz isso. E a gente quer mostrar para as pessoas o seguinte, cara, você estar no reino de Deus, você está envolvido numa coisa que é muito maior do que você, do que a sua própria vida. Então a igreja tem que ser um lugar onde você perceba e entenda que aquele trabalho ali, ele é maior do que você e do que a sua própria vida. Muito bom. Que você está ali para se envolver em alguma coisa que vai deixar um legado para alguém. Você não está ali assim, cara, vamos ver até onde isso dá. Legal, achei um lugar para servir de igreja. Mas se qualquer coisa aqui não funcionar, eu parto para um outro canto qualquer. Sim. Cara, peraí, será que você já entendeu que você está aqui porque Deus te colocou aqui? Sim. Não é que você apareceu um anjo no teu quarto, sexta-feira, meia-noite, você tomou um susto, acordou, tinha aquele ser iluminado flutuando e falou contigo, vá para a nova. Não é isso. Você tem que entender que você não chegou ali porque você vinha andando na rua, tropeçou, caiu lá dentro e ficou. Sim. Você chegou ali, de alguma forma, você se identificou com alguma coisa ali. De alguma forma você chegou e falou, cara, esse lugar é aqui que eu vou ficar. Esse fim de semana eu estava conversando com uma menina, primeiro domingo que ela foi lá na igreja. Ela disse que era de uma outra igreja, e nessa outra igreja o pessoal super legalista, e não bastasse ser legalista, passava o tempo inteiro malhando a nova. Olha, cuidado com essa igreja, não sei o quê, esse pastor, heresia, bababá. Aí ela falou assim, poxa, mas falam tão mal desse, deixa eu ver o que é. Entrou no YouTube. Aí no YouTube ela assistiu uma mensagem. Aí uma mensagem, ela falou, opa, peraí, deixa eu assistir 2, 3, 4. Na quinta ela falou, pô, não é nada disso que o pessoal está falando. Deixa eu ir lá visitar. Chegou lá, ela foi lá fazer um curso para novos convertidos que a gente tem, se amarrou no curso, foi no culto, se amarrou no culto, ficou doida, falou, é aqui que eu fico. Era mentira aquilo que o pessoal todo estava falando. Então ela chegou ali e ela entendeu que Deus tem para ela um propósito naquele lugar. Que legal. Então, a gente reforça isso muito na igreja. A gente sempre põe ênfase de que um bom louvor, né? Todo mundo quer, uma boa música, uma estrutura boa para a criança, você chegar lá, ser um lugar seguro, que as crianças aprendem aquilo que você também tem recebido, está alinhado. Enfim, você ter todas essas estruturas é uma forma de você fazer uma escolha para o lugar onde você vai servir. São itens que contam. Sim. Mas a sua prioridade para escolher a sua igreja local é a palavra. Então a gente sempre está dizendo, escolha... Porque pode ter todo esse conforto e você não aceita, né? Sim. É verdade. Está ouvindo lá, olha, gente, o negócio é o seguinte, Satanás é que é o cara. Pô, mas tem ar-condicionado, tem um banco confortável, tem espaço para criança, tem aqui churrasco todo fim de semana. Ou simplesmente não está me levando para lugar nenhum. É só aquela... semana encerrada se alimentando. Eu sei, tem uma coisa extrema, né? Mas de repente, porque na verdade, você chega em qualquer igreja... Numa igreja. Você chega em qualquer igreja... Sim. Qualquer igreja, você vai ter uma estrutura mínima, né? Qualquer igreja vai ter uma estrutura mínima. Sim. O que você vai fazer o grande diferencial é a questão do que é pregado ali. Do que é pregado. E as pessoas, hoje em dia, quem participa conosco lá, elas são bem criteriosas, sabe? Elas têm um ouvido muito seletivo. Muito bom. De que aquilo que tem que estar alinhado com aquilo que elas já entenderam que é alimento para o espírito delas. A palavra da fé, é o evangelho mesmo da graça, e que Jesus é a razão de tudo, e elas estão ali para revelar o amor de Deus. Então elas já entendem. Alguma coisa diferente disso, ela já fica assim. Não, e a gente enfatiza demais, né, cara?
Cara, se algum dia você tomar uma decisão de sair daqui para ir para uma outra igreja, certifique-se de que você está indo para uma igreja que ela é cristocêntrica. Perfeito. Isso. Onde Jesus está no Jesus centro. é o centro. Sabe, Sim. não é o líder carismático, bacana, bonitão, a música, O gospel seja lá o que for. famoso. É o que é o gospel famoso. Sim. Você tem que botar Jesus no centro. Se você não encontrar nisso, foge dali. E parece óbvio, né? Mas infelizmente Parece não é. óbvio, mas hoje em dia não é mais. Não é. Pois é. Hoje em dia não é mais. Nessa conferência que a gente fez, eu falei, cara, por que a gente não está trazendo aqui pessoas que são atrações? Porque a gente não quer desviar a atenção das pessoas por uma atração. Sim. Aqui quem tem que ser atrativo é Jesus. Eu vejo Muito semelhanças, hein? Aqui a gente também. Não, É. Hotel, você foi convidado para fazer aquele podcast lá comigo? Sim. Por quê? Sim. Porque, cara, me desculpe o termo, você passou numa peneira. Puxa. Você passou numa peneira. Legal. Porque se você podia entupir nessa peneira. Uhum. Cara, o Theo é um cara legal, um cara gente boa, um camarada antenado com as coisas do presente, o cara, poxa, modernão, tatuado e tal, músico. Mas peraí, o que esse cara tá pregando na igreja dele? Pô, cara, olha, eu ouvi aqui, não vai rolar. Uhum. E interessante, aqui a nossa comunidade, o Lume, é uma igreja pequena. A gente não tem relevância, né? Mas realmente parece que está escasso uma mensagem centralizada em Jesus, que aponte totalmente para ele. Né? Aqui tem gente, a gente tá aqui a gente até brincou com isso, a gente tá no final de Niterói, né? No fim do mundo, aqui na roça, e vem gente de Niterói inteiro, de São Gonçalo, de Maricá, de Itaboraí, de Magé, que caminha com a gente aqui. Mas, Theo, sabe um negócio que eu escolheram descobri, comer cara? numa boa grama. Eles não abrem mão. Não O pessoal abrem de mão. Magé mesmo estava conversando. Eles não, a nossa igreja é aqui, nem que a gente venha uma vez a cada Sim. mês. Theo, né? o que você Isso. prega aqui, não tem ninguém pregando em lugar nenhum, cara. Então, o que acontece? A gente, às vezes, está muito mal acostumado, cara, a medir a relevância da igreja pelo número de membros que ela tem. Aquela igreja lá, poxa, ela tem sei lá quantos mil membros. Isso é o maior engano do inferno. Sim, verdade. É uma mentira. Uhum. Para trazer uma sensação de menos-valia. Uhum. Para a gente olhar para a nossa igreja e falar, poxa, mas a gente é tão pequeno. E também criar uma mentalidade. Então eu preciso crescer. Aí o camarada entra numa vibe de crescer a qualquer custo. Verdade. Com estratégia. Aí ele começa a bolar estratégias, não sei o quê, e aí ele começa a se perder. Não na direção do Aí ele começa a convidar A, B, C, que está pregando coisas completamente diferentes, cantor famoso, não sei o quê, para tentar, né, se tornar relevante. A relevância de uma igreja não é medida pelo número de membros que ela tem. Uma das menores igrejas dos Estados Unidos foi a igreja que mudou a história da América. Era a igreja do Martin Luther King. Sim. Você vai a Atlanta, um dos lugares que você obrigatoriamente vai visitar é a igreja batista, lá onde ele era pastor. Você entra lá, é uma igreja que a dimensão do lugar de reunião é talvez uma vez e meia isso aqui. Caramba. Esse espaço que a gente está aqui. Uhum. Uma igreja tradicional, de bancos, não tem cadeiras, de bancos. Uma igreja super tradicional. Mas ali aconteceu alguma coisa, Deus moveu naquele lugar de uma forma que o impacto daquela igreja alterou o curso da história dos Estados Unidos. Legal. Muito bom. Então, aquela igreja era a maior dos Estados Unidos? Não, nunca foi. Nunca chegou perto disso. Mesmo no tempo em que Martin Luther King estava vivo, que ele já era um cara relevante, que a voz dele já alcançava a América e o mundo, a igreja dele nunca teve mais do que aquele volume de pessoas ali. Ali cabe ali, no máximo, não cabe 1000 pessoas ali dentro. Não. Ela nunca teve mais do que isso. É legal que a gente pôde ver essa experiência numa das vezes a gente estava fazendo uma escola aqui, né? E a gente trouxe uma pessoa de fora e ele começou a dar um ensino denso. Mas todo mundo não foi muito legal. Foi muito legal. Todo mundo estava vidrado, porque era o estudo que ele estava passando pra gente era muito bacana. Mas era um estudo denso. E todo mundo vidrado. Acabou a energia, ele continuou Faltou falando. luz no meio da administração dele da escola. E as pessoas, teve gente que foi mais pra frente, porque daí ficou sem microfone, porque não queria perder nada. E depois, quando terminou, ele falou, eu tô impressionado com as pessoas. Por causa da palavra, né? E falou, porque lá onde eu estou, assim que eu cheguei, inclusive me deixaram de lado um pouco, porque meu conteúdo era muito profundo para as pessoas não estavam entendendo nada do que eu estava falando. O pessoal parte do princípio que as pessoas são burras, cara. E elas não são. Pois é. E elas não que são. as pessoas já são
ministradas nisso, né? Toda vez, Pedro, né, Theo, quando vem, eles são mestres, vem pregar, é um estudo mais aprofundado e as pessoas já estão acostumadas. Então ele ficou impressionado porque tava todo mundo já nessa mesma vibe, né? De tô ali para aprender, quero mais e se aprofundar. Então ele ficou impressionado, assim. Cara, teve um pastor conhecido meu que ele uma vez chegou para mim e perguntou assim: ô Fragale, qual é o segredo da Nova? O que você fez para crescer? Ele marcou um café comigo, ele morava no outro bairro, a igreja dele era no outro bairro, mas queria abrir uma igreja na Barra da Tijuca. Aí marcou um café comigo, encontrei com ele no Barra Shopping, sentamos lá, ele começou a perguntar isso: eu quero saber qual é a estratégia, qual é o segredo. Eu falei: cara, tu quer saber mesmo? Eu vou te contar. Tu quer saber? Eu vou te contar. Quero, tal. Anotando aqui, né? Vou anotar. Vou te contar. O segredo é o seguinte: é que eu prego a palavra, cara. Aí ele: pô, Fred, tá de gozação comigo? Eu tô falando sério, cara. Tu tá brincando? Eu falei: cara, eu não tô brincando, eu tô falando sério. O segredo é a palavra. É o que a gente prega, é a palavra que a gente prega. Uhum. E ele achou que eu estava escondendo o jogo, escondendo o ouro e tal, e não saiu da conversa convencido do que eu estava falando. Mas eu não tinha outra resposta para dar para ele, eu não tinha outra resposta. Sim. Não tinha nada além disso para falar. Cara, até hoje, qual é a atratividade que existe na Nova? Cara, você pode pensar um monte de coisa, mas o que realmente faz a Nova ser atraente é a palavra que a gente prega. Sabe que tem testemunhos aqui, com certeza isso já aconteceu lá também, mas eu acho tão legal da pessoa chegar e falar assim: eu estava, enfim, numa igreja X, mas eu comecei a ler a palavra e a coisa começou a ser revelada. E aí, foi buscar mais, e aí daqui a pouco eu já estava escutando lá, não estava mais me encaixando, já estava difícil. E aí eu acabei escutando, achando a gente de alguma forma, através do Instagram, ou alguém de outro lugar indicou: você é da onde, né? Já aconteceu isso, uma pessoa de São Paulo indicou uma menina agora que está aqui com a gente, que também tem esse testemunho. Aí parou aqui e falou: caramba, era aquilo que realmente Deus estava ministrando no meu coração e ficou por conta da palavra. Isso é muito interessante. Né? Essa menina que visitou a igreja ontem, eu falei para ela o seguinte: cara, Deus não é bobo. Então, quando ele te criou, quando ele criou o ser humano, ele criou o homem para crer na palavra da graça. Que eu digo que você dizer, a gente prega o evangelho da graça, isso é a mesma coisa que dizer, vamos subir para cima ou vamos descer para baixo. Uma redundância. Porque o genuíno evangelho é o evangelho da graça. Isso, pregado através da palavra da fé. Então eu falei para ela: o que acontece? Você chega numa igreja, você se converte. Tua conversão é genuína. Teu coração está puro. Você está apaixonado por Jesus. Aí você chega, aí o pastor, ele morde e assopra. Ele prega um pouquinho de graça e dá uma paulada na sua cabeça. Aí você começa a ouvir aquilo e fala assim: pô, mas não é bem isso, mas ele é o pastor. Eu não conheço nada. Ele estudou, ele fez seminário, sei lá, ele conhece a Bíblia. Então quem deve estar errado sou eu. Ele está falando uns negócios que não batem na minha cabeça, não casa, porque eu achava que Jesus era outra coisa, mas ele deve ter razão. Então a pessoa, na honestidade dela, na sinceridade dela, ela vai engolindo aquilo. Mas é como se o sujeito estivesse tentando pegar uma peça, que ela é quadrada, para tentar encaixar num buraco que é redondo. Aí ele vai dando uma retada para entrar. Na marra. E a pessoa vai recebendo. Quando ela ouve o verdadeiro evangelho, é a peça redonda entrando no buraco redondo. Uma sensação de liberdade. Aí ela fala: caramba, eu sempre achei isso. Cara, por que ela sempre achou isso? Porque ela foi criada para acreditar naquilo. Deus criou ela para acreditar naquilo. Então, quando ela ouve, uau! Exatamente essa sensação. Eu sempre achei assim. Mas achava que eu era maluco. Eu achava que era maluco. Só eu que estava assim, tá ouvindo o contrário, todo mundo falando o contrário disso. Exatamente. Normalmente é isso, né? Exatamente. Então, quando a gente... E aí, o que ela ouvia? O que essa menina ouvia? Cuidado com esse negócio de evangelho da graça, porque se é liberdade para pecar, eles estão ensinando as pessoas a ficarem à vontade para pecar. E aí eu falei para ela: olha, eu vou te dizer qual é a verdade. O evangelho da graça não é liberdade para pecar. Ele é liberdade para você ser quem você é. Você não precisa de máscaras. Inclusive o apóstolo Paulo diz o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, o que ele está dizendo com isso? Sendo quem a gente é, a gente se apresentando a Deus. Deus, eu não estou chegando aqui com uma máscara de religioso.
Eu não estou chegando aqui como se estivesse fazendo uma oração, como se estivesse com um ovo na boca. Amado Deus querido que se assenta num trono de veludo vermelho e de ouro e prata. Não, eu estou chegando aqui para te mostrar quem eu sou. Eu sou esse cara que tem defeito, que tem falhas, que pequei, que peco, que erro. E eu preciso da tua ajuda. Preciso de um salvador. Sabe, as pessoas ficam chocadas porque a gente ora, chama Deus de você. Cara, eu entendo, cara, que Deus, quando você fala com ele, até chamando de cara, pô, cara, eu tô precisando da tua ajuda. Cara, Deus ouve aquilo. E ele vê essa espontaneidade, essa honestidade, essa sinceridade coração, né? para vir e socorrer. Porque dá uma olhada na Bíblia quando Jesus fala de dois caras orando, um orando com integridade, honestidade, sinceridade, e o outro fazendo uma oração religiosa. Né? Um batendo no peito lá, Senhor, eu não vale nada, eu preciso da tua ajuda. O outro lá, graças a Deus que eu não sou como esse infeliz aí, eu sou como esse miserável aí. Cara, Deus ouviu a oração de um, não ouviu do outro. Porque uma era oração religiosa, formatada, bonita, não sei o quê, e a do outro era uma coisa sincera. Então a graça é liberdade para você ser isso, cara. Eu estou me apresentando aqui, não estou fazendo um tipo. Quando eu digo essas coisas, já falei isso para pastores, os caras ficaram sem argumento. Eu falei, cara, eu já vi muita gente criticando a juventude da Nova, querendo dizer que os jovens da Nova são assim, são assados. Mas olha só, não é que isso esteja acontecendo, mas eu prefiro um jovem qualquer na igreja, mesmo sendo usuário de droga, eu prefiro ele na igreja do que no mundo, porque na igreja há uma oportunidade e uma chance para ele. Perfeito. No mundo ele só vai afundar num buraco cada vez mais fundo, porque no mundo a coisa funciona como a panela de siri. Né? O cara joga um montão de siri dentro da panela. O siri está ali, daqui a pouco um consegue começar a subir, o outro siri vai, agarra e puxa para dentro. Então eu prefiro essa pessoa, mesmo com esse problema sério, dentro da igreja, do que do lado de fora. Porque a mentalidade da igreja é, bota esse cara para fora, porque esse cara vai contaminar o rebanho. Bota esse cara para fora. Cara, será que vai contaminar o rebanho? Peraí, então você está dizendo que o diabo é mais forte que Jesus? Então as pessoas da tua igreja, elas são tão despreparadas que elas vieram do mundo, estão em Cristo agora e vão voltar por causa de uma pessoa desajustada que está precisando de socorro e de ajuda. Pois é, vão trocar um banquete por esmola? Por esmola. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então, cara, ficam criticando porque os nossos jovens são super descolados, livres, brincam, contam piada e não estão assim com aquele jeitão, né? Eu fico preocupado quando eu vejo um jovem muito assim religioso, cara. Isso me preocupa. Sim, a mim também. Isso me preocupa, porque com aquele jeitão, cara, deve ter algum grau de hipocrisia. Isso. Porque a idade desse cara, o que seria mais próprio para ele, é estar questionando o status quo, seja do mundo, seja da igreja. Perfeito. Peraí, pastor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que não aceita o sexo antes do casamento? Peraí, todo mundo está fazendo aí, poxa. As pessoas dizem que isso é saudável até. Por quê? Se você não tiver uma resposta coerente, cara, ele vai olhar e vai dizer, opa, o cara não é bobo. Isso também, que às vezes as pessoas preferem esse tipo de pessoa que não questiona, porque ele não está preparado para responder. Porque a resposta normalmente porque é pecado. Porque Deus não gosta. Não, uma resposta às vezes muito... Por que não? Por que não? Por que não? Não, por que não? Então, quando eu vejo um jovem que não está questionando, tem alguma coisa aí de errado. O cara está reprimido, tá maluco, sei lá. Mas não tá normal. Eu acho legal que eles tenham a liberdade de vir fazer esses questionamentos pra gente. Eu prefiro eu estar ali para responder para eles do que eles buscarem resposta em outros lugares que só vão dar essa resposta assim que não satisfaz. Cara, e você vê o seguinte... A gente senta muito frequentemente com eles. Lá na igreja, a gente senta no gabinete que a gente tem, que é um espaço um pouquinho maior, e bota um lanchinho, chama e fala, o que vocês querem perguntar? O que vocês querem saber? Cara, de política, teve uma época... Na época foi só... Tava aquela polarização danada, né? Crente brigando com crente e tal. Aí o pessoal começou a dizer, não, porque os jovens da Nova é tudo comunista. Não sei o que, e tal. Aí, tava ouvindo aquele negócio, falando, cara, esse pessoal é doido, não sabe de nada.
Mas aí peguei os jovens, porque eles tinham questionamentos para fazer. Sim, Por que legal. votar no fulano, não votar no ciclano? Ou porque tenho liberdade para escolher? Porque tem muita igreja que está fazendo assim, não, você tem que votar no fulano, senão você não é crente. Peguei, reuni eles, falei, cara, vou responder o que vocês quiserem aqui, vamos conversar sobre isso. Que legal, você chama uma turma, né? Chamei Faz todos, uma coisa principalmente o pessoal das lideranças. Das lideranças Sim. locais, Reuni com o pessoal. que são Cara, bem foi um influenciadores, alívio. sabe? Que legal. Eles As palavras ficaram- deles, né? Foi um alívio para eles. Ficaram assim, Cara, de se sentirem livres. Cara, você vota em quem você quiser. Se é de direita, se é de esquerda, o problema é seu. Cara, eu tenho essa posição por causa disso, daquilo outro. Então, é claro, eu já fui um camarada mega revolucionário, cabeça ultra de esquerda radical. Hoje eu sou um cara mais conservador. Cara, eu aprendi com muita coisa na palavra, com a vida, com a experiência de ver muita coisa. Então, cara, hoje eu estou numa posição muito mais de centro-direita e tal. Então, cara, mas você tem liberdade de fazer o que você queira. É porque fechar muita porta, né? Vai chegar alguém aqui que tem um pensamento diferente, Claro. você não. Isso. E a pessoa não teve a oportunidade de conhecer o que está sendo pregado de Isso. verdade, que é o que Claro. importa, que é Claro. Jesus, por Eu causa sempre de falo isso. posicionamento político. Exatamente. Eu prefiro que a pessoa venha andar comigo e Claro. que nada impeça isso. Exatamente. Venha andar comigo. E aí depois Exatamente. você decide que imaginou, você vai fazer cara? parte disso. Tu já né? imaginou se tu faz uma igreja assim, aqui só entra quem é Flamengo? Já era. Existe essa... Não, aqui eu já expulso 2 aqui, ó. 3. 3. 4. 5, você vai ficar aqui sozinho. Tu já imaginou? Ou qualquer coisa, né? Aqui só Sim. entra quem é Botafogo, quem é Fluminense. Não faz sentido. Não faz sentido, é. Cara, a igreja está aberta para quem é Flamengo, Fluminense, Vasco, Madureira, Isso. né? Segunda divisão, não importa. Pois é. É porque o foco não é esse. Isso. Exatamente. O É foco Jesus. não é esse, o foco é Jesus. Isso. Perfeito. Então, a gente devia ter uma coisa que a Denise acha que é um fenômeno. É quando anuncia para os jovens que o pastor sênior da igreja, que é o Fragale, vai estar lá no meio da juventude, eles vibram. Que legal. Na maioria das igrejas, Ih, meu Não, Deus, eles ferrou. gostam. Que medo, né? Gostam do líder deles, que é jovem, na maioria das vezes como eles, mas quando Aham. fala que o pastor principal, né, o pastor líder deles e tal, vem, eles pensam assim, lá vem, né? Sim. Sermão Aham. pesado. É verdade. Lá na igreja, quando é o Fragale, eu só fico escutando, uhul! Não, inclusive eu vi que durante a conferência agora entrou um atleta correndo lá no meio da igreja. Eu vi. Muito Isso, bom. isso inspira, né? Com Os jovens, certeza. inspira, assim. É identificação, né? Ah, Isso é muito bom, pô. e a gente cultiva esse espírito jovial na igreja, né? Que a gente não pode evitar de envelhecer. Isso aí o relógio está fazendo Sim. tic-tac, né? Daqui a pouco é 2025. Mas a gente pode evitar de ficar ultrapassado. Muito bom. É, Muito bom. sim. Né? Porque eu já conheci muito cara de 20 anos que a cabeça já derreteu, já ficou para trás. E tem muita gente com mais idade do que eu, tô com 66, tem gente aí que está com 70 e poucos e mais até, e ainda tem uma cabeça super jovem. E a gente tem cabeça também de entender que Deus, a fila anda, né? Que Deus tem coisas boas para dar continuidade ao nosso chamado com os mais jovens. Ah, Então a gente dá muita oportunidade aos mais jovens lá da igreja que legal. serem usados. A gente ordenou recentemente o João Emílio, que é líder da Vibe. E é um menino, meu Deus, eu sento para ouvir as aulas dele no college, eu fico babando, eu falo aonde esse menino vai chegar. Ele é um mestre, No então eu chamado. acompanho. É É fera. fera. Feríssimo. Fera. Então tem o Mauricinho, né? Tem o Duda. E então a gente entende que Deus vai usar. Esse lugar não é nosso para sempre, Muito bom. sabe? A gente dá essa oportunidade para eles. E lá na igreja é até interessante porque se você for fazer uma pesquisa assim nas faixas etárias dos membros, que a gente tem esse recurso, né, no computador e tal. A nossa igreja que seria os que a gente chama lá de LEMP, que são jovens adultos já com uma faixa etária acima dos 27, 30 anos, que são os jovens que pagam boleto. O pessoal chama assim. Muito bom. Que tem já começaram a casar, já começaram A nossa aqui também é É. assim, Então, né? Nessa faixa. nosso perfil essa, também. essa faixa etária, Uhum. ela é majoritária. Ela é assim, acho que 80% da igreja é nessa faixa etária. Uhum.
Então não tem como não ser uma igreja com uma mentalidade, né, jovial. Sim. E mesmo assim, o Ministério Infantil de vocês é maravilhoso. A gente tem como referência. É muito inclusive a Neiva é bacana. incrível também, né? Ela nos ajuda muito. isso. A gente tira várias dúvidas. Neiva, socorre a gente aqui. A história do nosso Ministério Infantil lá foi o seguinte: eu cheguei num ponto que eu olhei, na época a Denise é que tomava conta daquilo tudo. Eu falei, Denise, não dá para ficar comprando revistinha só com historinha de Moisés, Davi, Abraão. Tem que ter mais conteúdo para essas crianças. Seria legal a gente poder ministrar para elas a mesma coisa que é ministrado para os adultos, só que numa linguagem adaptada para elas. Aí a gente começou a transformar as pregações, a Neiva, as séries, né? Que legal. A Neiva que tem uma paixão por Ministério Infantil, que é psicopedagoga, pegou tudo o que séries e outras coisas lá que eu prego, e começou a fazer um currículo específico para as crianças, mas ensinando para elas graça e fé. Muito bom. Eu fico imaginando essas crianças como também. adultos. Não, hoje, que tem alguns que na época tinham 2, 3 anos de idade, que agora já são homens e mulheres feitos, que já estão já passaram, já são formados e tal, esse pessoal voa abaixo. Esse pessoal voa abaixo, porque não conheceram outra coisa. Sim. Isso aí. E eu acho interessante, eu trabalho com crianças porque as famílias são abençoadas, sabe? Porque você fica seguro do que está sendo ministrado ali para aquelas crianças, né? Então, dá uma segurança. É bom você ver o resultado, o fruto daquele trabalho. Sim. É muito, muito bom. Eu tenho minha sobrinha, mas é lá na Nova de Ipanema. De frequentar ela lá. ama a escolinha, ama. Ela tá com 9 anos, ela fica assim, maravilhada sempre. É muito legal. Ela já vai assim, quando ela vai. E a igreja de Ipanema é um capricho, cara. A igreja bonitinha. Era uma casa, né? Pequena e tal, mas é uma graça, muito linda. muito. A Reniele, que é a esposa lá, é a pastora, né? Sim. Esposa do Timóteo. Ela tem uns dotes artísticos assim de pintar, desenhar ela e tal. desenha, ela decorou as salas lá com os desenhos que ela faz. Cara, mas ficou lindo demais, cara. Agora eu tô tentando trazê-la para lá na Barra para fazer a mesma coisa. Para decorar as salas lá. Grandes. Que legal. Muito legal. Isso é muito bom. Minha família vai lá e é muito... A minha mãe e minha irmã, elas são muito abençoadas lá. Que legal. Elas adoram muito, bom. assim, eu fico Que muito bom feliz. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês imaginassem agora uma coisa comigo. É porque chega um momento que eu sempre tenho que interromper a conversa para chegar nesse ponto. Sim. Que esse ponto é o seguinte: eu queria que vocês imaginassem que o que vocês dissessem nesse microfone de vocês agora, todo mundo fosse ouvir. Mas todo mundo que eu digo não é todo mundo aqui, nem todo mundo que está assistindo na internet. É todo mundo do passado, do presente, do futuro, de todos os lugares, de todas as épocas, eras. Só que cada um de vocês só pode dizer uma única coisa. Tá. E começando das damas. Então, a gente teria tanta coisa para dizer, né? Mas eu escolheria dizer que a pessoa tenha a consciência de que o Espírito Santo habita em você. E se ele é uma pessoa, ele tem uma voz, então ouça a voz dele para ser dirigido em tudo na sua vida. Todas as decisões, escolhas, mudanças, ouça a voz do Espírito Santo, porque ela é uma voz confiável, que não vai te fazer ir para engano nenhum, nem te fazer tropeçar. Então você não vai precisar consertar as coisas, porque saiu do trilho. Você vai só acertar, de estar no trilho da boa, perfeita, agradar à vontade dele. Ouça o Espírito Santo, seja dirigido por ele. Aí, mesmo que a situação fique difícil, foi ele que me guiou, tá tudo bem, né? Isso. É exatamente assim. Maravilhoso. Muito bom. Cara, eu diria alguma coisa mais ou menos nessa linha. Sabe que a gente está vivendo num período de tempo que tem muita coisa chamando a nossa atenção, né? Pedindo pela nossa atenção, clamando pela nossa atenção. E a gente tem que ter ouvido muito seletivo para saber para quem a gente vai dar ouvidos, porque o que está em jogo, no final das contas, não é se eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos,
não é se eu vou morar no Brasil ou fora do Brasil, se eu vou morar numa casa boa, num apartamento pequenininho. No final das contas, o que está em jogo é a vida eterna. E há muitas escolhas que a gente acaba fazendo que podem nos desviar desse foco da vida eterna. E o homem é um ser eterno. Nasceu, não tem por onde mais. É eterno. E a gente tem 2 caminhos, né? Ou a gente vai escolher a vida eterna com Jesus, que eu não faço ideia do que seja isso na sua plenitude. Sim. Porque deve ser algo tão extraordinário, cara, que não dá para imaginar. Se aqui com ele já é incrível, né? Pois é. Né? Porque você para pensar, às vezes, a gente está muito preso na mentalidade do tempo, e na eternidade o tempo não existe. Sim. A gente fala, poxa, mas a eternidade, poxa. Pois é, mas a eternidade é o presente eterno, né? Isso aí. Não tem futuro, é o presente eterno. E tem que pensar nisso, né? E esse é o caminho, né? Com Jesus. Sem ele não dá. Muito bom. E a gente precisa se tocar que o que está em jogo não é a religião, não é eu ser fiel às tradições da minha família. O que está em jogo é a vida eterna, cara. Maravilhoso. Então, cara, para pensar e refletir, que você tem inteligência pra caramba para você pensar e fazer uma escolha inteligente. E Jesus é a escolha mais inteligente que a gente pode fazer na vida. Embora queiram desmentir isso, né? Sim. Como se Jesus fosse oposto à ciência ou à lucidez. Pois é. Né? Não é nada disso, é o oposto. Jesus é a coisa mais lúcida que você pode escolher, a opção mais inteligente que você pode escolher na sua vida. E o problema é que está apresentando um monte de coisas chamando de Jesus. Também tem isso, né? Também tem isso. E aí também é ruim. Não, eu conheci Jesus, mas não mudou muito minha vida, não. Não desista não, cara. Isso aí. E deixa eu mostrar. Me empresta, por favor, que eu deixei aqui, porque eu preciso... Romeu, onde? Aqui? Pode ser? Deixa eu fazer uma recomendação pra galera aqui, ó. Você precisa ler isso aqui. Aqui, tá? Você precisa ler isso aqui. De verdade. Eu recebi esse presente aqui esses dias. Não, ele devorou. E eu devorei. Ele devorou. O livro é fácil, que ele é fininho, né? Então dá pra ler rápido. Não, mas tem coisa. Assim, Mas não é por ser fininho, é porque eu não vou gastar meu tempo com coisa que não vai me levar para o lugar onde eu quero chegar. Né? Então não é questão de ser fininho ou de ser grosso, a questão é que o que está aqui dentro é muito bom. De verdade, eu amei esse livro, amei esse livro. E aí eu recomendo de verdade, porque eu não preciso recomendar, né? Ninguém me pediu, ninguém está me pagando para recomendar, então não tem que recomendar. Eu estou recomendando porque realmente você tem que ler esse livro, de verdade. Ágape, como é que faz para achar? Pode entrar no site da Nova Igreja, novaigreja.com.br. Não, novaigreja.com. Não tem ponto .br. E lá vai ter a loja da Nova e você pode adquirir. Mas eu acho que já tá disponível na Amazon também. Na Amazon também? É verdade. Comprem, sério mesmo, de verdade. Bom pra caramba. E é isso aí, é fácil de entender e ao mesmo tempo, eu amo coisas simples e profundas ao mesmo tempo. É muito simples, mas muito transformador. Amo, acho que todo cristão tem que ler isso aqui. De verdade, de verdade. Básico, né, para a vida cristã. A ideia de fazer um livro nem foi minha. Foi o pessoal da comunicação da igreja que falou, não, pastor, você tem que virar um livro e tal. Foi uma série de mensagens que eu ministrei na igreja sobre o tema. E eu comecei a série dizendo o seguinte, gente, esse é o assunto mais importante da Bíblia e talvez um dos mais negligenciados. As pessoas ficam preocupadas em ensinar e falar sobre santificação para lá, santificação para cá. Mas santificação que não vem do amor não é santificação, é uma outra coisa, né? É um outro troço. Então, tudo no reino de Deus está relacionado com esse tema, ágape, que é o amor incondicional de Deus, não é o amor natural, é um amor sobrenatural. Então, aquilo me despertou de pregar aquela série. E aí acabou virando um livro. E quando eu fui transformando a coisa em livro, eu fui tentando justamente manter essa linguagem que fique fácil para o teólogo e para a pessoa que está chegando na igreja ontem. Não sabe nada, não sabe nem onde fica o livro de Gênesis. Sim. Manda abrir a Bíblia no Gênesis. Onde é que fica? No meio, para frente, para trás? É no Novo Testamento, é no Antigo? Então eu tentei facilitar o máximo para isso, para ele não ser tão superficial que o teólogo olha e fale... mas também não ser tão profundo que o leigo olha e fala, eu não entendi nada. Enfim. E para mim, uma coisa muito importante nesse assunto aqui é porque quando a gente fala que Deus é amor, porque amor virou um monte de coisa. Né? Hoje a gente ama tudo. Eu amo pizza, eu amo minha mãe, eu amo cachorro quente, eu amo Deus. Aí botou tudo no mesmo pacote. Mas ágape
é um amor que eu falo que ele foi inaugurado em Jesus. Não, cara, Né? até pensando nisso, eu botei aí as várias definições das palavras gregas, né? Legal. Que podem ser traduzidas por amor Aham. e que falam desses amor por pizza, Muito pela bom. minha mãe, Uhum. pelo meu cachorro. Sim. Eu defini tudo aí que é para a pessoa entender que ágape é um outro tipo de amor que não tem necessariamente a ver com esse amor pela pizza, pela mãe, pelo cachorro ou por qualquer outra coisa, né? Então, se você tá meio perdido nisso, já sabe. Ainda que você acha que não esteja, Lê. Obrigado. Obrigado Obrigada, de verdade gente. por esse tempo com a muito gente bom. aqui. Estel, Morena, obrigado demais. Precioso Obrigada. demais. Vocês Por convidarem. Demais. Vocês, pra gente é um privilégio ouvi-los aqui. Quem vai ficar feliz é Sérgio Ponce, né? É. O Sérgio vive falando, brother, você tem que ir lá no Fragale, cara. Pô. Eu brinco com o Sérgio, falo que ele é o ancião da Lume. E é mesmo, esse é o pior. O pior é que É muito legal, porque sempre que acontecem coisas aqui na Lume, são viradas de chave, Sérgio aparece. Ou quando ele aparece que não aconteceu, a gente já fica, acho Tipo que vai acontecer o mestre dos alguma magos, coisa. no Cabelo do Dragão. Tá, de repente, apareceu. Ih, caramba, Sérgio. Quando ele aparece que não aconteceu, a gente já sabe, caramba, acho que vai acontecer Vai alguma acontecer. coisa. E acontece, assim. Então ele é uma pessoa que tá sempre... Ele né? O Sérgio é a É um Lume cara total, Que legal. Legal, bom demais, cara. Obrigada pelo convite. A gente que ficou bem honrado com isso. Ai, obrigada. Tá? Deus abençoe aqui vocês, a Amém. igreja, Amém. essas pessoas que estão chegando, que cheguem Sim. mais e mais, que vocês possam crescer. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado de coração. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Tenho certeza que foi um papo incrível para você. E como você sabe, eu falei no início, se foi bênção para você, tem que ser bênção através de você. Então você manda isso para um monte de gente. E é isso. É isso aí. Deus é bom. Até a próxima. Legal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau.